puberdade é a fase da vida em que ocorrem modificações no corpo de uma criança, fazendo com que ela se torne um adulto. E a puberdade precoce é um problema que pode atingir crianças muito pequenas, principalmente meninas, necessitando acompanhamento especializado e informação para a família. Puberdade precoce é o tema desta edição do Famílias em Pauta, que conta com o apoio da Adium. Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Famílias em Pauta, que hoje vai falar sobre puberdade precoce. Para falar sobre esse tema, convidamos 3 especialistas do Departamento Científico de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Conosco aqui hoje está a doutora Cristiane Koch. Obrigado mais uma vez pela sua participação, doutora. Eu que agradeço o convite. Também conosco está a doutora Renata Arruti. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite também. E também conosco está a doutora Renata Lima. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta eu faço para a doutora Renata Lima. Doutora, o que é puberdade precoce? Bem, a puberdade precoce ela é caracterizada pelo surgimento de caracteres sexuais antes de 8 anos na menina e antes dos 9 anos nos meninos. Na menina é caracterizada pelo surgimento do broto mamário. Então esse é o primeiro sinal de puberdade na menina, associado a um aumento na velocidade de crescimento dela. E no menino é caracterizado pelo aumento do volume testicular antes dos 9 anos. E também temos o conceito de puberdade rapidamente progressiva, que é aquela que começa no tempo certo, mas progride muito rápido, e com isso a criança tem um risco de ter um prejuízo na altura final. Obrigado, doutora, pelo esclarecimento. Pergunta agora a doutora Cristiane. Doutora, o que causa a puberdade precoce? Na grande maioria dos casos, a gente não consegue encontrar nenhuma causa para esse quadro de início mais precoce da puberdade. Mas é importante afastar causas orgânicas, alguma alteração do sistema nervoso central, e é importante também afastar as causas genéticas. Então, existem algumas causas genéticas que levam à puberdade precoce central. Tá certo. Pergunta agora a doutora Renata Arruti. Doutora, como que os pais podem identificar sinais de puberdade precoce, no filho ou na filha, e como que os pais devem proceder nesses casos? Então, os pais eles podem identificar os sinais de puberdade precoce nos seus filhos tendo o conceito, como a doutora Renata Lima já falou, que seria o aparecimento dos caracteres sexuais secundários nas meninas antes dos 8 anos de idade e nos meninos antes dos 9 anos. O que isso representa? Na menina seria o aparecimento do broto mamário, que é o que acontece na grande maioria das vezes, um aumento na velocidade de crescimento e também pode apresentar outros caracteres, como pelo pubiano, pelo axilar. No menino, o primeiro sinal seria o aumento do volume testicular, que também pode ser seguido por um aumento do tamanho do pênis, não só em tamanho como em calibre, e também aparecimento dos pelos. Nesse caso, os pais eles devem procurar o seu pediatra assistente e, confirmar os sinais de puberdade, ser encaminhado para o especialista para devido diagnóstico, avaliação e tratamento. Tá joia, doutora, obrigado. Eu volto a perguntar agora à doutora Renata Lima. Por que é importante tratar a puberdade precoce e o tratamento, ele tem alguma idade, limite para ir? Como que funciona? É importante a gente tratar porque a puberdade precoce ela vem associada de um avanço na idade óssea. E com isso, a criança perde a altura final. Então, ela teria um alvo genético X e ela vai ficar bem abaixo do seu alvo genético, se não for tratada. Então, além disso, é importante a gente tratar a puberdade precoce para a gente evitar uma menarca, que é uma menstruação precoce na menina. Outra coisa, é importante tratar para você evitar câncer dependente de estrógeno, tipo câncer de mama. E os aspectos também psicossociais, porque uma menina com puberdade precoce, muitas vezes elas podem apresentar transtornos psicológicos que podem interferir na sua vida. E o tratamento, geralmente, a gente faz até a criança ter idade de evoluir com a puberdade, ou seja, até 11 anos na menina, e a idade óssea de 12 anos e 12 anos e meio, e até a idade óssea de 13 anos a 13 anos e meio no menino. Obrigado, doutora. Eu volto a perguntar para a doutora Cristiane.
Como que é feito, né, o tratamento da puberdade precoce e ele é seguro a curto e longo prazo? O tratamento é feito com uma medicação injetável que vai estar bloqueando a produção dos hormônios sexuais, né? Então, essas injeções podem ser mensais, trimestrais ou semestrais. E o tratamento é bastante seguro, tanto a curto quanto a longo prazo. Então, após a suspensão do tratamento, naqueles momentos que a Renata comentou, o eixo endócrino volta a funcionar normalmente. E a curto prazo, a gente vê mais as queixas locais, né, da aplicação. Mas alergia, essas coisas são bem raras. Então, é um tratamento bastante seguro, tanto a curto quanto a longo prazo. Obrigado, doutora. Eu volto a perguntar novamente à doutora Renata Arruti. Odor axilar sempre significa um sinal de puberdade? O odor axilar nem sempre é um sinal de puberdade precoce. Ele pode sim fazer parte, né, de um dos diversos sinais e sintomas de puberdade precoce, mas ele pode ser também apenas uma contaminação bacteriana, aonde o uso tópico de medicação resolve o problema. Mas é importante que o pediatra assistente faça essa avaliação para diferenciar o odor axilar isolado de contaminação bacteriana de uma variação de puberdade. Obrigado, doutora. Pergunto novamente à doutora Renata Lima. Depois que a menina menstrua, ela para de crescer? Isso é uma pergunta muito frequente no nosso consultório e é um mito que é amplamente divulgado, né? Todo mundo pensa que quando a menina menstrua, automaticamente ela para de crescer, quando na verdade não é isso. O que acontece? Quando a menina começa a puberdade, ela começa a aumentar a sua velocidade de crescimento, então ela começa a crescer rápido, e aí ela vai crescendo rápido, crescendo, até o momento em que ela chega no estágio final da puberdade, que é a menstruação. Então, quando ela menstrua, essa velocidade de crescimento, que era tipo 8, 10 centímetros em um ano, cai. Então, ela já não cresce mais com tanta rapidez. E essa queda na velocidade de crescimento, as pessoas associam com a parada do crescimento. Mas, na verdade, ela não para de crescer. Ela continua crescendo ainda por uns 3 a 4 anos, só que com uma velocidade bem menor. Tá joia, doutora, obrigado. Doutora Cristiane, pergunta a senhora novamente. Após suspender o tratamento, em quanto tempo, né, a filha vai menstruar? E vai ter estirão de crescimento após suspender a medicação? Então, o tempo que ela menstrua após a suspensão do tratamento varia bastante, né? Tudo depende do estágio de puberdade que ela iniciou o tratamento. Então, às vezes a gente pega algumas crianças que vêm muito avançadas na puberdade, que com a primeira injeção já podem apresentar um pequeno sangramento. Isso não é nem considerado efeito colateral do remédio. Então, essa menina que já tem um estágio avançado de puberdade, quando a gente inicia o tratamento, ela pode menstruar mais cedo após a suspensão. Então, pouco médio, elas menstruam ao redor de 10 meses após a suspensão do tratamento, mas pode menstruar de 1 mês até 2 anos após. E com relação ao estirão, também tudo depende do quanto de estímulo essa criança já teve. Então, é um cuidado que a gente tem que ter de não falar para as famílias que todas as meninas vão ter o estirão após a suspensão do tratamento, né? Tudo depende do grau de avanço que essa criança chegou em termos de puberdade. Portanto, diagnóstico e encaminhamento precoce para o especialista são importantes. Obrigado, doutora. E a última pergunta, para encerrar essa edição, eu faço para a doutora Renata Arruti. Se o filho tem puberdade precoce, deve-se evitar a ingestão de frango e ovo? Essa também é uma pergunta que a gente ouve muito, inclusive, às vezes tem até essa orientação, mas na verdade não existe nenhuma orientação e nenhuma relação entre a ingesta de frango e ovo e a puberdade precoce. Já existem, inclusive, alguns estudos, né, que afastam essa possibilidade, então não é uma orientação essa retirada. Inclusive, aqui no Brasil, o frango ele não é criado à base de hormônio, ele é criado em ambientes fechados, escuros, e essa é a metodologia de colocar esse frango para engordar, e não o uso do hormônio. Então, de forma resumida, não tem qualquer indicação de suspensão da ingesta de frango ou de ovo, nem para evitar, nem naquele paciente que já tem puberdade precoce, para que não haja uma progressão. Obrigado, doutora. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Famílias em Pauta. Eu quero agradecer a cada uma de vocês pela participação, por ter tirado um tempinho para esclarecer os pais um pouquinho sobre o sistema de puberdade precoce. Doutora Cristiane, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Doutora Renata Arruti, também obrigado pela sua participação.
Eu agradeço o convite e estou aqui à disposição. Obrigado, doutora Renata Lima, também muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E lá no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria, você encontra diversos conteúdos de qualidade com linguagem acessível a todos sobre a saúde das crianças e dos adolescentes. Acesse esse endereço que aparece aí no seu vídeo. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta para nós, mande um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos e a gente se encontra em nossa próxima edição. Até lá!